inicialmente eu gostaria de agradecer à SPDM, em nome do professor Ronaldo Laranjeira, pelo amável convite de eu estar aqui. Eu gostaria de deixar aqui um depoimento de que essa iniciativa da SPDM é fantástica. Através dessa iniciativa, dessas gravações, é que nós vamos conhecer bem a história da Escola Paulista de Medicina. Meu nome é Valdemar Ortiz, eu sou urologista e fui professor titular da Escola Paulista de Medicina. As minhas origens, como meu sobrenome já diz, espanhola. Meus avós vieram da Espanha no início do século passado, desembarcaram em Santos em 1906 e foram para o interior do estado de São Paulo, na época, trabalhar na lavoura de café. Posteriormente, eles se transferiram para a região da Sorocabana, ainda no estado de São Paulo, e, finalmente, para o norte do Paraná, onde eu nasci. Eu nasci em Londrina. E passei a minha infância numa cidade muito próxima de Londrina, que era uma cidade muito pequena na época, chamada Arapongas. Em Arapongas eu fiz o meu curso primário e o ginásio, seria o fundamental, né, na época. E por que fazer medicina? Não teve nenhum médico na minha família, nada que tivesse me influenciado para isso. Meus pais também nunca falaram, não, você tem que ser médico, absolutamente. Isso foi uma iniciativa própria minha. Eu decidi desde a infância que eu queria ser médico. E em Arapongas era uma cidade muito pequena e não tinha o curso colegial na época, né? Que se chamava de científico. E, para tanto, eu teria que ir para Londrina. E como eu tinha um tio meu, irmão do meu pai, que morava em Londrina, eu fui morar na casa dele, em Londrina, onde eu fiquei durante 2 anos fazendo o primeiro e o segundo ano do científico. E para fazer medicina, ou eu teria que ir para Curitiba ou vir para São Paulo. Como nós tínhamos laços familiares aqui em São Paulo, tinha uma tia minha, irmã da minha mãe, que morava já aqui, ficou mais fácil para mim vir para cá. E eu vim com um colega meu de Londrina, que pretendia fazer engenharia. E morávamos juntos aqui em São Paulo. E fomos morar na rua Santo Antônio, em frente da Praça da Bandeira. Bem ali no comecinho da rua Santo Antônio, próximo ali do viaduto Maria Paula. Naquela época ainda não existia a Câmara dos Vereadores, ali foi construída depois. E me matriculei no Colégio Mackenzie. E o Colégio Mackenzie ficava ali na rua Maria Antônia, e pela manhã eu saía a pé, ia a pé até o Colégio Mackenzie, depois voltava na hora do almoço, e à noite eu fazia o cursinho, que era o 9 de julho, na Praça da Liberdade. Então eu saía também a pé, fazia todo aquele trajeto, ia até a Praça da Liberdade, assistia às aulas do cursinho, depois voltava, e chegava 10 horas, 11 horas da noite em casa. E interessante ressaltar que naquela época São Paulo era uma cidade segura, né? À noite, qualquer horário, você poderia andar ali no centro da cidade, que nunca teve absolutamente, nunca aconteceu nada. Então tem esse detalhe. Aí eu fiz o concurso vestibular, claro que teve uma adaptação, de quem vem de uma cidadezinha pequena para uma cidade grande, a gente já conhece essa história toda, né? Mas acabei me adaptando bem, fiz o vestibular, acho que foi o primeiro ano do CECEM na época, em 1965, e me formei, entrei na Escola Paulista de Medicina, né? E me formei em 1970. Portanto, eu sou da 33ª turma da Escola Paulista de Medicina. Quando a gente entra na Faculdade de Medicina, vem o primeiro impacto é o trote, né? O trote que a gente sofre lá dos veteranos. Como calouro, e o trote é quase que diário, né? Até o dia 13 de maio, quando nós passamos a virar veteranos também, né? E aí acaba o trote. Mas o trote era uma coisa muito divertida e a gente não reclamava muito, mas fazia parte do contexto, né? Isso é uma coisa histórica.
E no curso de medicina, no primeiro ano, o primeiro impacto nosso, obviamente, é com a anatomia, né? Você olhar o cadáver, ver o cadáver, aquilo impressionava muito. Mas nós tivemos professores maravilhosos na anatomia, como o professor Locke, por exemplo, que deu uma aula inaugural que é inesquecível, aquela aula inaugural dele, e o professor Prats. Professor Prats, que infelizmente nos deixou agora recentemente, foi uma pessoa muito querida na Escola Paulista de Medicina. Ele era muito ligado aos alunos, particularmente a minha turma tinha um contato muito grande com o Prats. Havia uma tradição na época de que no quarto ano, todo quarto ano, o pessoal fazia uma viagem para a Europa, né, de turismo. E convidava um dos professores da escola para fazer parte dessa viagem. E o nosso acompanhante foi o professor Prats. Então ele era um cara muito querido, muito ligado à minha turma. E essa viagem, eu tenho uma historinha que é a seguinte: eu não fui na viagem, porque eu fui conversar com meu pai e na época eu não tinha carro, eu estava no quarto ano de medicina, não tinha carro. E meu pai falou: olha, você escolhe ou o carro ou a viagem. Bom, eu acabei escolhendo o carro na época, que para mim era mais conveniente, então eu não participei dessa viagem, mas conheço todo o trajeto da viagem. Fui até o Porto de Santos na ida, fui até o Porto de Santos quando eles voltaram, porque a viagem foi de navio. Mas foi uma experiência muito interessante. No primeiro ano de medicina, além da anatomia, obviamente, nós tínhamos outras disciplinas, e os 2 primeiros anos, vamos dizer assim, são aquelas disciplinas mais básicas, né? Então, tem alguns professores que a gente não esquece, né? O professor Nilceu, da histologia, o Ribeiro do Vale, o Galvão, o Vanhotti, o D'Andretta, da parasitologia, o Pascoalucci, o Walter Lezer, foram professores que nos marcaram muito nessa fase, desses primeiros 2 anos, principalmente. A partir do terceiro ano, nós começamos a ter contato com os pacientes, né? Então, o período em que você inicia lá a propedêutica, você começa a aprender a tirar a história do paciente, o exame físico. E eu me lembro de uma coisa muito marcante na época, que eram as reuniões anatomoclínicas que eram dirigidas pelo professor Silvio Carvalhal. Essas reuniões eram fantásticas, é uma coisa que me ficou na memória, porque a gente aprendia muito, que você fazia a correlação entre a clínica do paciente com o anatopatológico, o desfecho que esse paciente teve. Então, era um aprendizado muito grande essas reuniões. E eu me lembro na passagem que a gente fazia nas áreas clínicas, entre o terceiro e o quarto ano, antes do internato, de professores que não dá para a gente tirar da memória, né? Então, na cardiologia, por exemplo, o professor Dirceu, o Bocanegra, o Silvio Borges, eram pessoas muito ligadas com os alunos, né? O Tiriba, da infectologia, Oswaldo Ramos, Horácio Eisen, da nefrologia, o Otávio Ribeiro Rato, né, da pneumologia, o professor Abrão Rothberg, da dermatologia. E nas cadeiras cirúrgicas, na urologia, nós tínhamos muito contato como alunos com o professor Michel Achu, que coincidentemente depois acabou sendo meu paciente. O professor Michel Achu era muito ligado aos alunos e ele que tratava de todas as uretrites, né, que os alunos apresentavam na época, né, que era uma coisa relativamente comum. Ainda na área de cirurgia, a gente não pode esquecer do Emil Burian, na cirurgia vascular. Professor realmente inesquecível. Emil Burian chegava às 6 horas da manhã no Hospital São Paulo, né, e ficava o dia inteiro na escola. E tinha uma característica da escola naquela época, em que muitos professores, eles tinham as clínicas privadas deles dentro do Hospital São Paulo. Internavam no hospital, operavam pacientes deles da clínica privada no Hospital São Paulo. Então, eles tinham
uma dedicação, vamos dizer, muito grande ao Hospital São Paulo. E então esse contato que nós tínhamos com esses professores era um contato bastante intenso e praticamente diário, né? Na gastrocirurgia, o Jesus Panchacon, o Pedro de Faria, que era uma pessoa maravilhosa, fantástica, e não esquecendo, obviamente, da cirurgia cardiopulmonar, o professor Enio Búfalo, o Vicente Forte e o professor Galuti, que era também uma figura marcante na cirurgia. Não dá para esquecer, obviamente, da obstetrícia com o professor Delácio, né? O professor Domingos Delácio era uma figura realmente importantíssima na escola, tinha um contato muito íntimo com os alunos da escola, uma figura marcante, realmente. E tanto que ele foi o homenageário paraninfo de várias turmas, inclusive da minha turma. E ele influenciou muita gente a fazer obstetrícia, ginecologia na época, né? E a equipe dele, o Pedro Paulo Montileone, o Camano, o Rubino, eram pessoas muito ligadas aos alunos. Além dessa atividade toda intensa que nós tínhamos, né, na nossa formação, nós tínhamos também nas folgas, a gente ia para a atlética. Eu nunca me dei bem com esporte nenhum. Tentei algumas coisas, futebol, jogar tênis, tudo, mas nunca me senti um atleta realmente de verdade. Mas eu era um bom torcedor. Eu participava de todas as competições, ia, torcia, ficava na torcida, participava dos penduras que a gente fazia, às vezes, depois dos eventos esportivos, né, nos restaurantes aí pela cidade. Então, a minha participação foi como torcedor mesmo. E tem aí um detalhe importante, que nós tínhamos uma competição na época, que era a Pauli Poli, a Escola Paulista de Medicina e a Escola Politécnica da USP. Essa competição era muito conhecida, não só na área acadêmica, mas a população em si conhecia a Pauli Poli. Tanto que tinha um bar, um restaurante na Brigadeiro Luiz Antônio, que chamava Pauli Poli, quase esquina lá com a Avenida Paulista. E essa Pauli Poli, era muito difícil a Escola Paulista de Medicina ganhar a competição, porque, óbvio, a quantidade de alunos que entravam na Politécnica anualmente era muito maior do que a quantidade de alunos que entravam na Escola Paulista de Medicina. Então tinha essa desproporção muito grande e eles conseguiam atletas melhores e ganhavam sempre. Só que quando a minha turma entrou na escola, nós entramos, tinha uma característica na minha turma que tinha uma quantidade boa de atletas, né? Tivemos o Menon, por exemplo, no basquete, o Ulisses, o Fernandinho no futebol, o Jardim como atleta, o Laércio, colega de turma meu, que faleceu agora esta semana, que também era um grande atleta. Então, quando nós entramos na escola, os 6 anos que nós cursamos da minha turma, nós ganhamos a Pauli Poli todos esses anos. Então, nós tínhamos uma equipe esportiva, uma equipe muito boa nessas disputas. Posteriormente veio a Pauli Médico, com a Faculdade de Medicina da USP, que também nós ganhávamos sempre. Durante o curso médico, era muito frequente os alunos, quando chegavam no 4º ano, fazerem estágios em maternidades, né? E tinha a Casa Maternal Leonor Mendes, ainda tem, né, a Casa Maternal Leonor Mendes de Barros, e que o professor Delácio era o diretor lá. Então, nós fazíamos no 4º ano uma prova e aí você ficava o 4º, 5º e 6º ano como aluno lá, estagiário, na Casa Maternal. E esse foi o meu primeiro contato, vamos dizer assim, direto na prática com atividades cirúrgicas. Então, foi lá que eu aprendi a fazer as primeiras suturas, fazer uma episiotomia, uma episografia, os partos normais, fórceps, cesárea. Então, foi um período muito gratificante de treinamento para a minha formação, muito importante. Tanto que, quando eu me formei, a minha intenção era fazer obstetrícia e ginecologia. É isso que eu queria fazer. E,
Para tanto, eu tinha que fazer residência médica. E naquela época nós tínhamos que fazer primeiro a parte geral, né, os 2 anos de cirurgia geral. Aí prestei o concurso para a residência na escola e comecei a fazer a residência de cirurgia geral. E tem uma particularidade aqui que é interessante, que hoje não existe mais, que naquela época o residente dos 2 primeiros anos era obrigatório morar no hospital, a não ser que fosse casado, mas tinha que morar lá. Nós morávamos no 11º andar do Hospital São Paulo, então tinha um alojamento lá com os beliches e nós tínhamos que dormir lá, morávamos lá, né? Então esse contato, por isso daí o nome residência, né? Então esse contato muito próximo com os colegas todos residentes, né, foi muito enriquecedor. E você trocava ideias, conversava com um, conversava com o outro, você estava muito próximo também dos pacientes, porque você estava dentro do hospital 24 horas praticamente. Então isso foi uma passagem muito interessante. E voltando lá para o professor Emil Burian, que eu falei que ele chegava às 6 horas da manhã no Hospital São Paulo, e era interessante que ele chegava no Hospital São Paulo, ele pegava o elevador, ele ia lá na residência, onde a gente dormia, lá, né, no 11º andar, ele ia lá e acordava o residente que estava passando pela vascular, para ir passar a visita com ele na enfermaria. Então esse era o professor Emil, realmente uma figura fantástica. Aí por que eu mudei de obstetrícia para urologia? Essa é a questão. Na verdade, quando eu passei pela urologia, nessa fase aí inicial da residência, eu acabei me encantando com urologia. Por dois aspectos principais. Primeiro, porque a urologia ela trata de doenças muito prevalentes, né? Então, por exemplo, câncer de próstata no homem, câncer de bexiga. O câncer de próstata no homem é o câncer mais comum no homem, câncer de bexiga, a litíase urinária, que é uma doença bastante prevalente, as infecções urinárias, a hiperplasia prostática benigna, a incontinência urinária. Então, o amplo espectro de atuação da urologia é muito grande. E a urologia pediátrica, nós atendemos pacientes em todas as idades, né? Então, isso é uma coisa que me atraiu bastante na urologia. E o outro aspecto importante é que, naquela época, nós não tínhamos muitos recursos propedêuticos de imagens, a não ser raio-x. Era só radiologia. Tudo que se fazia de imagem era raio-x. Não tinha ultrassom, tomografia, muito menos, ressonância, são coisas que vieram bem depois. Mas a urologia era rica em imagem, no sentido de que nós fazíamos muita urografia excretora, que é a radiologia com contraste, né? As pielografias, as cistografias e também endoscopia. Nós fazíamos a cistoscopia, que foi onde nasceu a endoscopia, né? Depois para o aparelho digestivo, tudo, mas começou tudo na urologia. Então a urologia também era rica em propedêutica. Isso é uma coisa que acabou me atraindo muito, me interessei bastante. E aí teve uma influência muito grande de um professor da urologia na época, o Dr. Minori Saito, que me estimulou bastante a fazer urologia, e ele foi realmente um dos responsáveis porque eu tomasse essa decisão de fazer urologia e não obstetrícia. E aí fiz a residência de 2 anos gerais, depois um ano na urologia, e fiquei como voluntário na urologia, após o término da minha residência. Em 1976, eu fui para a França, no serviço do professor Brisset, onde eu fiz lá o que seria hoje um pós-doutorado, né? Fiz um fellow lá durante o ano de 1976. E em 1981 eu fui para Cleveland, fiquei 3 meses, um período curto de 3 meses, que eu estava muito interessado, focado na época no transplante renal. E lá era um local já bastante avançado na área de transplante renal. Em 1982, portanto, 12 anos depois da minha formatura,
continuava na disciplina como voluntário, eu já havia feito mestrado, já havia feito meu fellow fora, abri uma vaga para professor assistente na disciplina de urologia. E o chefe da disciplina na época, o professor Afis, me chamou e disse que aquela vaga tinha um destino e para que eu não me inscrevesse no concurso. Aquilo me abalou muito na época, claro, porque eu estava lá há 12 anos como voluntário. Nós éramos 8 voluntários, não era só eu. Eu era o mais graduado de todos. E eu fiquei muito decepcionado com aquilo, foi muito chato para mim. E aí a escola toda ficou sabendo disso e todo mundo começou a me apoiar. Não, você tem que fazer o concurso, você precisa fazer o concurso. E fui ouvir alguns professores e para mim foi uma decisão muito difícil, muito sofrida. Eu estava já casado há 4 anos com a Marilena, nós já tínhamos 2 filhos pequenos e então foi uma decisão bastante problemática na época para mim. E teve 2 professores que me apoiaram bastante, o Oswaldo Ramos e o professor Galucci, que era na época o professor da cirurgia cardiovascular e tórax. E aí eu acabei decidindo ir fazendo o concurso. E no fim eu acabei sendo o candidato único, não teve nenhum candidato mais, eu fui aprovado no concurso. E no dia seguinte do concurso, o professor Emil Burian era o chefe do departamento de cirurgia na época e havia sido o chefe da banca desse concurso que eu fiz. Aí o Emil me chamou e falou, olha, Ortiz, você não vai poder ficar na urologia. O seu cargo foi colocado em disponibilidade, você e o Hélio Egídio. Eu até estranhei. O Hélio Egídio, que era docente da urologia e que fez parte da banca desse concurso que eu fiz, ele, além de ele ser docente da urologia, ele também auxiliava o professor na clínica privada do professor. E o Hélio Egídio ficou do meu lado o tempo todo no concurso e me apoiou para que eu fizesse o concurso. Ele foi uma pessoa assim extraordinária, é um exemplo, é difícil você encontrar uma pessoa. Ele colocou em risco a vida acadêmica dele e a própria vida profissional dele, com a atitude que ele teve comigo. Quer dizer, para me ajudar, ele acabou se prejudicando, porque nós 2 acabamos sendo colocados em disponibilidade. Nem eu, nem ele conseguimos continuar na urologia. Então, eu tenho esse dever de gratidão com o Hélio Egídio, porque eu digo que eu devo a minha continuidade da minha vida acadêmica ao Hélio Egídio e ao professor Saul Goldenberg, que eu vou me reportar mais tarde. Foi muito difícil para mim e para o Hélio essa fase. Nós ficamos durante alguns meses, 6, 7 meses, em que nós íamos todo dia na sala do diretor da escola e assinávamos o ponto. Tínhamos que assinar o ponto lá todo dia. E era o professor Jair Xavier Guimarães, o diretor na escola, que nos dava muito apoio na época, até que passaram 6 ou 7 meses, um dia o professor Prates nos chamou lá na anatomia e aí o professor Prates falou, olha, nós fizemos um acordo lá com o departamento de cirurgia e nós conseguimos uma vaga para vocês 2, uma vaga na anatomia e uma vaga na técnica cirúrgica. E aí nós decidimos, o Hélio Egídio foi para a anatomia e eu fui para a técnica cirúrgica. Então, quando eu fui para a técnica cirúrgica, e aqui eu tenho que fazer uma outra homenagem ao professor Saul Goldenberg. Ele me recebeu lá de braços abertos, me ofereceu uma sala para que eu montasse um laboratório naquela época.
e foi uma pessoa excepcional, maravilhosa. O Hélio Egídio e o professor Saul Godenberg foram pessoas marcantes na minha continuidade de vida acadêmica dentro da Escola Paulista de Medicina. Aí na técnica de cirúrgica eu tive a oportunidade de montar um laboratório, fazer pesquisa experimental, trabalhei junto com o pessoal da nefrologia e em algumas outras disciplinas do departamento de cirurgia, e foi um período muito produtivo na minha vida acadêmica, porque eu produzi bastante. Lá eu fiz o meu doutorado, fiz a livre docência na técnica cirúrgica, fiquei 14 anos na técnica cirúrgica. E tive a oportunidade de participar do curso de pós-graduação da técnica e orientar vários doutorandos com trabalhos experimentais, alunos de PIBIC, fazia treinamento. Eu montei um laboratório de microcirurgia, tínhamos lá um microscópio cirúrgico, e eu ajudava também no treinamento do pessoal da ortopedia, pessoal da cirurgia vascular, a treinar anastomoses, microanastomoses vasculares e de nervos. Então foi um período bastante produtivo para mim também, em termos de produção científica e de crescimento na carreira. Então, em 1996, nós tivemos um concurso para professor titular na disciplina de urologia da Escola Paulista de Medicina, e o professor Miguel Sruji ganhou esse concurso. E logo ele me convidou para conversar com ele, que ele queria que eu saísse da técnica cirúrgica e viesse para a urologia para auxiliá-lo na montagem da disciplina, na reformulação da disciplina. Conversamos com o professor Saul e ele esteve absolutamente de acordo com isso. Esse é um outro agradecimento que eu tenho que fazer ao professor Saul. E junto com o Miguel, nós começamos a reformular a disciplina. E saímos atrás de doadores, pessoas que doaram lá para a gente fazer as reformas que precisavam ser feitas, né, na nossa enfermaria. E dentro da enfermaria nós fizemos uma sala de procedimentos minimamente invasiva, né, onde nós fazíamos alguns procedimentos cirúrgicos, uma outra sala de telemedicina, e nós montamos um esquema de telemedicina bastante avançado na época. Nós fazíamos já transmissões das nossas reuniões para o Brasil inteiro, e a disciplina cresceu muito, trouxemos muita gente de fora e subdividimos a disciplina em subespecialidades. Eram 11 subespecialidades e demos oportunidade para todo mundo. Isso trouxe um crescimento importante na disciplina de urologia, que se tornou aí, sem dúvida, a mais importante na época no país. Nós tínhamos uma produção científica muito grande, um curso de pós-graduação bastante concorrido, bastante forte, e atuávamos muito também na graduação, criamos a Liga Acadêmica de Urologia. Então foi um período muito rico na urologia. E em 2004, se criou uma nova vaga de professor titular na urologia. Já tinha o Dr. Miguel Sruji, abriu-se uma nova vaga. E eu fiz esse concurso e me tornei professor titular junto com o professor Miguel Sruji. Então nós ficamos, de 2004 até 2006, ficamos nós dois como titulares. E dividíamos lá as tarefas. Em 2006, o professor Miguel fez concurso na USP para professor titular de urologia. E ele passou na USP, foi lá para a USP, foi transferido lá para a USP, e eu fiquei como professor titular aqui da Escola Paulista de Medicina até 2015, quando eu me aposentei. Continuamos com as mesmas características da disciplina em termos de produção científica, de pós-graduação, e formamos 5 livre-docentes. Então, nós tínhamos na disciplina 5 livre-docentes. E no final, próximo da minha aposentadoria, os 2 anos antes da minha aposentadoria,
a minha ideia é que a transição da disciplina, da minha saída e entrada de um outro professor titular, ocorresse de uma forma tranquila, sem problemas. Nós tínhamos 5 livre-docentes que poderiam se candidatar a fazer o concurso, e qualquer um deles que fosse professor titular, eu acho que seria absolutamente pertinente. Mas, infelizmente, por problemas internos dentro da disciplina, eu não consegui fazer a transição da forma como eu acharia que deveria ter sido feita, e depois que eu me aposentei em 2015, a disciplina mudou completamente, muitos colegas saíram da disciplina. Foi um período realmente muito, também desagradável para mim, porque eu não consegui, infelizmente, fazer aquilo que eu gostaria da forma como fosse feita. A minha trajetória na Escola Paulista de Medicina, como vocês veem, teve altos e baixos períodos em que, para mim, foi muito impactante, mas, graças a Deus, na somatória final, eu digo que eu devo quase tudo que eu consegui na minha vida à Escola Paulista de Medicina. Foi lá que eu tenho os meus amigos até hoje, criei laços com todas as disciplinas dentro da escola, os departamentos, participei de várias atividades administrativas. Eu fui conselheiro aqui da SPDM, na época do Dr. Rubens Belfort, que é meu colega de turma, com o Dr. Ronaldo Laranjeira também, o professor Ronaldo Laranjeira. Fui membro do Conselho Gestor do Hospital São Paulo, do Conselho Curador da Unifesp, e participava de todas as reuniões administrativas que tinham na escola. Nesse período também, extra-escola, eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, fui vice-presidente, organizei congressos. Então, a gente fazia muitas coisas, muitos eventos internacionais, nacionais. Foi um período realmente bastante rico. Eu me aposentei, então, em 2015, e eu digo que praticamente tudo que eu consegui na minha vida, eu devo à Escola Paulista de Medicina. Esse reconhecimento é inquestionável, tá? E, embora eu tenha passado por esses altos e baixos na Escola Paulista de Medicina, que foi muito marcante na minha vida, eu confesso que eu faria tudo de novo, da mesma forma como eu fiz. Foi lá que eu criei as grandes amizades que eu tenho ainda hoje. Tenho muitos relacionamentos com colegas da minha turma e de outras turmas, e praticamente 30% dos pacientes que eu atendo no meu consultório são professores da escola, né, ex-alunos da escola. E então isso para mim é extremamente gratificante. Agora, tudo isso não poderia acontecer se eu não tivesse o apoio da minha família. Maria Helena, minha esposa, estamos próximos dos 50 anos de casados, foi fundamental em toda essa minha trajetória, porque ela viveu todo esse período. Nós nos casamos logo depois que eu voltei da França. Nos conhecemos, aliás, logo depois que eu voltei da França, em 1977, e no ano seguinte nós nos casamos, em 1978. E tivemos 2 filhos. Meus 2 filhos são médicos, um casal, né? A minha filha, Ana Carolina, é anestesista pediátrica, está aqui na escola, e o meu filho é psiquiatra, que também está aqui na escola, e, claro, é um orgulho para mim, embora nenhum dos 2 tenha feito urologia, mas eu sou muito agradecido. Eu acho que talvez eu tenha sido um bom exemplo dentro de casa, né? Muito obrigado.